Olá, é, dentro da nossa disciplina de enfermagem e saúde da criança, nós estamos falando sobre a assistência à criança sadia e agora sinais vitais da criança. Os sinais vitais são relevantes parâmetros para a criança, porque ele mostra exatamente a manutenção dos sistemas orgânicos. E aí nós temos a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a temperatura, a pressão arterial e um parâmetro bastante importante para a gente em questão de criança, que é a dor. A frequência respiratória, inclusive, é o primeiro sinal vital que a gente verifica numa criança. Até a idade dos 4 anos, essa verificação é feita totalmente abdominal. Entre os 4 e após os 4 anos, né? Os 4 anos a 7 anos é feito tóraco abdominal. Eu vejo o tórax e o abdômen. E após essa idade, após os 7 anos, é totalmente torácico, como a gente verifica até hoje. Então, quando é criança, até 4 anos, abdominal. 4 a 7, tóraco abdominal. E após 7 anos, a frequência a gente verifica de modo torácico. E aí deve ser observado a frequência, o ritmo, a dificuldade respiratória, presença ou não de secreção, que no caso é catarro. Então, esses dados devem ser observados, sempre é importante. A criança está ofegante ou não, ela está taquipneica ou está bradipneica, está apresentando catarro, está sendo uma tosse seca, está sendo uma tosse com vômito, então tem que ser anotado tudo isso. Aí nós temos a frequência cardíaca, que é verificado o número de batimentos cardíacos por minuto. E aí, nós temos, quando a criança é pequena, nós utilizamos, menor de 7 anos, nós usamos o estetoscópio para fazer a verificação. Aí a gente coloca na linha hemiclavicular da criança, no quinto espaço intercostal à esquerda. E aí a gente verifica a frequência cardíaca dessa criança. Também a gente pode verificar usando o estetoscópio o pulso periférico, radial ou bradial, que é os mais utilizados. Aí, no caso, a gente também tem que ficar atento à questão do ritmo, a frequência, a força e eventuais alterações. Então, ficar atento também que os valores são diferentes conforme a idade da criança. Claro que os RNs, eles têm uma frequência cardíaca muito maior do que o adulto. E eles dormindo dá uma diminuída. A partir de 2 anos, por exemplo, essa frequência já vai diminuindo. E aí também, tanto dormindo quanto acordado, ela pode variar. Então, ficar atento com a idade da criança, se ela com alguma alteração que ela venha a ter também, para quanto a esses valores. Aí nós temos a temperatura, que é a temperatura aí, nós falamos aí, corporal, que é o que traduz o equilíbrio entre o calor produzido e o calor eliminado pelo organismo. A criança, o centro regulador dela é mais suscetível que do adulto, tornando a temperatura da criança, ela pode ficar bem mais variada do que fica no adulto. Então, o termo regulador é mais sensível. Então, nós temos quais os meios de verificar a temperatura? Através do meio oral, o tímpano, o retal e o axilar. É colocado o termômetro nesses locais? Sim, é colocado o termômetro. Aí nós temos que ficar também atento à questão da temperatura, por mudanças muito bruscas, subiu muito rápido ou abaixou muito rápido, que isso pode dar um prognóstico ruim do organismo. Aí nós temos a pressão, temos também a pressão arterial. O que seria a pressão arterial? É definida como a força que o fluxo sanguíneo toca as paredes das artérias ao ser impulsionado pela bomba cardíaca. Lembra que nesse processo existe a sistólica e a diastólica. A sistólica é a força maior e a diastólica é a força menor.
A pressão arterial também, ela deve ser, na criança, a gente tem que verificar ela em repouso, tranquila e com manguito próprio. Não adianta eu pegar um manguito de adulto e tentar verificar a pressão de uma criança de 2 anos. Não vou conseguir. Eu pegar um manguito de uma criança de 2 anos e tentar verificar num braço de uma criança recém-nascida, numa recém-nascida. Também não vou conseguir, porque os manguitos têm que ser próprios para cada idade. Fatores que dificultam a nossa verificação de pressão em criança são problemas renais, problemas cardíacos, obesidade e casos de urgência quando a criança já está realmente em complicações. Lembrando que a pressão arterial também, ela modifica conforme a idade da criança. Um mês ela tem um tipo de pressão arterial e com uns 6 anos ela tem outra pressão arterial. A pressão arterial também, sistólica e diastólica, difere, tem diferença do menino para menina. Então, ficar atento a esses valores também. E aí, nós temos a dor, que é altamente subjetiva, que varia muito de criança para criança, de complicações do que a criança pode estar apresentando no momento. A dor, ela pode ser aguda, e aí a gente tem que verificar essa dor a cada de 8 a 12 horas, sempre após a administração da medicação, para ver se a medicação realmente está fazendo o efeito que a gente deseja. E pode ser também dor crônica, que as condições vai depender das condições clínicas da criança. Aí vai depender da patologia que a criança apresenta. A dor, ela pra gente é um instrumento de avaliação. Tanto que hoje nós temos um gráfico que a gente utiliza para classificação da dor, que é um gráfico colocado para a criança de uma forma bem infantil. O verde, ele não está apresentando dor, e o vermelho, que é o 10, é uma dor intensa. Então a criança consegue mostrar para a gente, se ela já tiver entendimento, e apontar aonde está classificada essa dor. É uma forma que a gente tem de colher dados. E claro que isso também varia de criança para criança e de patologia para patologia. Então, são dados bastante importantes que a gente leva em consideração, ok? Espero vocês, então, para a próxima aula.